A crucificação de Jesus Cristo é, sem dúvida, um dos eventos mais significativos e impactantes da história da humanidade. Suas repercussões ecoam através dos séculos, moldando não apenas a fé cristã, mas também influenciando profundamente a cultura, a arte e a filosofia ocidentais. Mas você já se perguntou o que aconteceu com aqueles que foram diretamente responsáveis por sua morte? Qual foi o destino dos homens que condenaram e executaram o Filho de Deus? Hoje, mergulharemos em uma jornada fascinante e, por vezes, perturbadora, explorando as surpreendentes e frequentemente terríveis mortes dos indivíduos que desempenharam papéis cruciais na condenação e execução de Jesus Cristo. Prepare-se para uma investigação que nos levará através da história, da teologia e do que muitos consideram ser manifestações da justiça divina. Antes de nos aprofundarmos neste tema intrigante e controverso, gostaria de pedir um momento do seu tempo. Se você aprecia conteúdos que desafiam sua fé, estimulam seu intelecto e ampliam sua compreensão da história bíblica, deixe seu like neste vídeo. Além disso, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho de notificações. Assim você não perderá nenhum dos nossos próximos vídeos, que prometem ser igualmente instigantes e esclarecedores. Agora prepare-se para uma jornada que irá desafiar suas percepções, questionar suas suposições e fortalecer sua fé. Vamos explorar o fascinante e muitas vezes obscuro destino daqueles que se opuseram ao próprio Filho de Deus. Para compreendermos plenamente o destino dos homens envolvidos na morte de Jesus, é crucial que primeiro estabeleçamos o contexto histórico e bíblico da sua crucificação. Estamos falando do primeiro século da era cristã, um período de intensa agitação política e religiosa na região da Judéia. Naquela época, a Judéia estava sob ocupação romana, uma situação que criava tensões constantes entre os judeus e seus governantes estrangeiros. O cenário político era complexo, com uma intrincada teia de poder envolvendo autoridades judaicas locais e o governo romano. Esta complexidade se refletia na própria estrutura de poder que levou à condenação de Jesus. Do lado judaico, tínhamos o Sinédrio, o supremo conselho religioso e judicial dos judeus, liderado pelo sumo sacerdote. Do lado romano, havia o governador, neste caso, Pôncio Pilatos, que detinha o poder final de vida e morte sobre os súditos do império na região. É neste cenário de ocupação estrangeira, tensões religiosas e manobras políticas que se desenrola o drama da condenação e crucificação de Jesus. Cada personagem envolvido neste evento histórico tinha suas próprias motivações, medos e ambições que influenciaram suas ações e subsequentemente seus destinos. Esta compreensão do contexto histórico e bíblico nos leva a uma série de perguntas intrigantes. Primeira, se a morte de Jesus era parte do plano de Deus, por que aqueles envolvidos em sua morte teriam sofrido punições terríveis? Segunda, será que suas mortes foram realmente uma punição divina, ou simplesmente consequências naturais de suas ações e circunstâncias históricas? Terceira, como equilibramos a ideia da soberania de Deus com a responsabilidade moral humana? Quarta, que lições podemos tirar hoje dos destinos desses homens? Estas são questões complexas que teólogos e estudiosos da Bíblia têm debatido por séculos. À medida que exploramos os destinos dos principais envolvidos na morte de Jesus, manteremos estas perguntas em mente, buscando uma compreensão mais profunda não apenas dos eventos históricos, mas também de suas implicações teológicas e morais. Agora, vamos examinar detalhadamente o destino de alguns dos principais envolvidos na condenação e execução de Jesus. É importante notar que para alguns desses indivíduos temos informações bíblicas claras, enquanto para outros dependemos de tradições históricas e relatos extra-bíblicos. Esta compreensão do contexto histórico e bíblico nos leva a uma série de perguntas intrigantes. Primeira, se a morte de Jesus era parte do plano de Deus,
por que aqueles envolvidos em sua morte teriam sofrido punições terríveis? Segunda, será que suas mortes foram realmente uma punição divina? Ou simplesmente consequências naturais de suas ações e circunstâncias históricas? Terceira, como equilibramos a ideia da soberania de Deus com a responsabilidade moral humana? Quarta, que lições podemos tirar hoje dos destinos desses homens? Estas são questões complexas que teólogos e estudiosos da Bíblia têm debatido por séculos. À medida que exploramos os destinos dos principais envolvidos na morte de Jesus, manteremos estas perguntas em mente, buscando uma compreensão mais profunda não apenas dos eventos históricos, mas também de suas implicações teológicas e morais. Agora, vamos examinar detalhadamente o destino de alguns dos principais envolvidos na condenação e execução de Jesus. É importante notar que para alguns desses indivíduos temos informações bíblicas claras, enquanto para outros dependemos de tradições históricas e relatos extra-bíblicos. Primeiro, Judas Iscariotes. Judas Iscariotes, o discípulo que traiu Jesus, é talvez o caso mais famoso e trágico. Seu destino é claramente descrito nas Escrituras, especificamente em Mateus 27, versículos 3 a 5. Quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu as 30 moedas de prata aos chefes dos sacerdotes e às autoridades, dizendo: "Pequei, pois traí sangue inocente." "Que nos importa?" responderam eles. "A responsabilidade é sua." Então Judas jogou o dinheiro no santuário e saiu. Foi dali e enforcou-se. O fim de Judas é particularmente perturbador por várias razões. Primeiramente, vemos o peso esmagador da culpa que o levou ao desespero. Judas reconheceu seu erro, chegando até mesmo a tentar desfazer sua traição devolvendo o dinheiro. No entanto, seu remorso não o levou ao arrependimento verdadeiro e à reconciliação, mas ao desespero e ao suicídio. Alguns estudiosos argumentam que a morte de Judas foi mais o resultado de sua incapacidade de lidar com a culpa do que uma punição direta de Deus. No entanto, é difícil não ver em seu destino um reflexo das palavras de Jesus em Mateus 26, versículo 24. "Ai daquele que trair o Filho do Homem, seria melhor para ele não ter nascido." O caso de Judas levanta questões profundas sobre arrependimento, perdão e a natureza da traição. Será que se Judas tivesse buscado o perdão em vez de se entregar ao desespero, seu destino teria sido diferente? Segundo, Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos, o governador romano que condenou Jesus à morte, teve um fim controverso e muito debatido pelos historiadores. Embora a Bíblia não nos forneça informações sobre seu destino após a crucificação, existem vários relatos históricos e tradições que sugerem um fim trágico para Pilatos. De acordo com o historiador romano Eusébio de Cesareia, que escreveu no século I, Pilatos caiu em tantas desgraças que se tornou seu próprio assassino e punidor. Eusébio sugere que Pilatos foi exilado pelo imperador Calígula para a Gália, atual França, onde eventualmente cometeu suicídio. Outra tradição, preservada na obra apócrifa conhecida como A Morte de Pilatos, afirma que Pilatos foi condenado à morte pelo imperador, mas cometeu suicídio antes que a sentença pudesse ser executada. Segundo esta lenda, seu corpo foi jogado no rio Tibre, mas causou tantas tempestades e inundações que foi removido e levado para Vienne, na Gália. Lá, foi jogado no rio Ródano, onde supostamente ainda causa distúrbios nas águas. É importante notar que estas tradições sobre o destino de Pilatos surgiram séculos após os eventos e podem ter sido influenciadas pela crescente importância do cristianismo no Império Romano. No entanto, elas refletem uma crença persistente de que aqueles que desempenharam um papel na morte de Jesus enfrentaram consequências terríveis. O caso de Pilatos é particularmente interessante porque ele parece ter reconhecido a inocência de Jesus, chegando a lavar as mãos publicamente para simbolizar sua relutância em condená-lo.
No entanto, por medo de uma revolta e para proteger sua posição política, ele cedeu às pressões da multidão e dos líderes judeus. O destino de Pilatos nos faz refletir sobre as consequências de comprometer a integridade moral por ganhos políticos ou por medo. Será que seu suposto fim trágico foi uma punição divina ou simplesmente o resultado de suas próprias escolhas e do clima político volátil do Império Romano? Terceiro, Caifás e Anás. Caifás, o sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Jesus perante o Sinédrio, e seu sogro Anás, que também era um ex-sumo sacerdote e figura influente, desempenharam papéis cruciais na condenação de Jesus. Infelizmente, a Bíblia não nos fornece informações sobre seus destinos após a crucificação. No entanto, algumas tradições e relatos históricos sugerem que ambos tiveram fins pouco gloriosos. Segundo o historiador Flávio Josefo, Caifás foi deposto do cargo de sumo sacerdote em 36 DC, apenas alguns anos após a crucificação de Jesus. Embora isso possa parecer uma consequência menor em comparação com os destinos de Judas e Pilatos, para um homem que detinha tanto poder religioso, ser deposto seria um grande golpe. Alguns estudiosos sugerem que Caifás caiu em desgraça por perder o controle da situação política e religiosa na Judéia, que culminou na crucificação de Jesus, uma execução que dividiu profundamente a população judaica. Sobre Anás, há menos informações concretas sobre seu destino. No entanto, sabe-se que sua família continuou a exercer influência significativa na Judéia, com 5 de seus filhos servindo como sumos sacerdotes em diferentes épocas. Alguns estudiosos argumentam que o destino de Anás pode ter sido menos dramático, mas ainda assim marcado por um declínio no poder e influência de sua família após a morte de Jesus. O caso de Caifás e Anás nos leva a refletir sobre a fragilidade do poder político e religioso, especialmente quando exercido de forma injusta ou opressiva. Será que suas perdas de posição e influência podem ser vistas como uma forma de retribuição divina, ou simplesmente como as consequências naturais de suas ações? Quarto, Herodes Antipas. Herodes Antipas, o tetrarca da Galileia que também desempenhou um papel na condenação de Jesus, teve um destino que, segundo a história, foi cheio de infortúnios. Herodes é mais conhecido por ter mandado decapitar João Batista e por seu encontro com Jesus, descrito nos evangelhos como um momento em que ele zombou do rei dos judeus. Após a crucificação de Jesus, Herodes Antipas enfrentou uma série de desastres políticos. Ele se envolveu em uma disputa com o rei árabe Aretas IV, o que resultou em uma derrota militar humilhante. Além disso, sua ambição de ser nomeado rei levou à sua queda final. Ele e sua esposa Herodias foram exilados pelo imperador Calígula para a Gália, onde viveram seus últimos anos em desgraça. O historiador Josefo relata que Herodes morreu no exílio, um destino particularmente irônico para um homem que tanto ambicionava o poder. O destino de Herodes Antipas pode ser visto como um exemplo clássico de hubris, o pecado de orgulho ou arrogância que leva à queda. Ao participar na condenação de Jesus e ao perseguir suas ambições políticas de maneira implacável, Herodes selou seu próprio destino trágico. Isso levanta questões sobre como o orgulho e a busca implacável por poder podem levar à ruína, mesmo para aqueles que parecem estar no auge de sua influência. Quinto, a multidão e os soldados romanos. Finalmente, é importante mencionar o destino da multidão que clamou pela crucificação de Jesus e dos soldados romanos que executaram a sentença. A Bíblia não nos fornece detalhes sobre o destino dessas pessoas, mas a história sugere que muitos daqueles que participaram da crucificação de Jesus enfrentaram grandes provações. Em 70 DC, menos de 40 anos após a crucificação, Jerusalém foi destruída pelos romanos. Um evento catastrófico que resultou na morte de centenas de milhares de judeus e na dispersão do povo judeu por quase 2000 anos. Muitos cristãos primitivos interpretaram esta destruição
como uma forma de julgamento divino, não apenas sobre Jerusalém, mas também sobre aqueles que rejeitaram e condenaram Jesus. Quanto aos soldados romanos que executaram a crucificação, pouco se sabe sobre seus destinos. No entanto, a tradição cristã sugere que alguns deles podem ter se arrependido e se convertido ao cristianismo. O Evangelho de Marcos, por exemplo, relata que o centurião romano que supervisionou a crucificação exclamou: "Certamente este homem era o Filho de Deus." Este reconhecimento da divindade de Jesus sugere que, mesmo entre aqueles que participaram diretamente de sua morte, houve quem reconhecesse seu erro e buscasse redenção. O destino da multidão e dos soldados nos leva a refletir sobre a natureza coletiva da culpa e as consequências históricas que muitas vezes resultam das ações de grupos inteiros. Será que os eventos que se seguiram à crucificação foram uma forma de punição divina ou simplesmente o resultado inevitável de escolhas feitas por líderes e populações? Conclusão: a questão dos destinos dos homens que condenaram e executaram Jesus Cristo é complexa e multifacetada, envolvendo uma mistura de história, teologia e tradição. Embora seja tentador ver as tragédias que se abateram sobre eles como punições divinas, é importante lembrar que as Escrituras e a teologia cristã enfatizam a responsabilidade pessoal e a possibilidade de arrependimento e redenção. Mesmo os piores pecadores têm a oportunidade de se arrepender e buscar o perdão de Deus, como é exemplificado pelo ladrão na cruz que foi perdoado por Jesus nos últimos momentos de sua vida. À medida que refletimos sobre esses eventos, somos chamados a considerar nossas próprias vidas e escolhas. Será que estamos, de alguma forma, repetindo os erros daqueles que condenaram Jesus? Estamos comprometendo nossa integridade moral por medo, ambição ou pressão social? Ou estamos buscando viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, mesmo quando isso é difícil ou impopular? Que possamos aprender com o passado, buscar o arrependimento onde necessário e confiar na graça de Deus para nos guiar em nosso caminho. Se você achou este vídeo esclarecedor e desafiador, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com amigos e familiares que também possam se beneficiar deste conteúdo. E claro, inscreva-se em nosso canal para mais vídeos como este, onde exploramos as profundezas da fé cristã, da história bíblica e das questões morais e espirituais que moldam nossas vidas. Até o próximo vídeo.